Senhor tocou muito no meu coração. E o tema é o diálogo dos crucificados. O diálogo dos crucificados é o diálogo das últimas palavras. É o diálogo que as coisas mais importantes e mais verdadeiras, elas são reveladas do coração. A cruz era uma máquina de execução. Quem subia na cruz seria executado. Não desceria daquele instrumento de execução com vida. A cruz foi criada como um instrumento de execução. Um instrumento de execução, irmãos, talvez o mais cruel deles. Porque a morte na cruz era uma morte muito lenta. Normalmente, quando se emprega uma pena de morte, quando alguém, isso acontece em muitos momentos da história, é réu de juízo de morte, existem vários métodos. O mais comum deles é o enforcamento. Você vê isso em filmes, é histórico, né? Na história de países, tanto no Oriente como no Ocidente, é muito comum o enforcamento. É mais rápido, por isso talvez não seja tão cruel. A morte é sempre cruel. Mas eu estou dizendo aqui de uma metodologia que emocionalmente, psicologicamente é terrível. Na Idade Média, na França, era a guilhotina. Cortava-se a cabeça, era a execução, né, da pena de morte. O judeu fazia isso por apedrejamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Era muito, todas essas mortes são cruéis, mas era mais rápida. E com a modernidade existem vários métodos aí que você já ouviu falar. Porém, a cruz, ela é cruel, porque em alguns casos a morte demorava dias para acontecer. A pessoa ficava pendurada naquela cruz, naquele madeiro, dependendo do estado de saúde dela, ela tinha que ficar ali muito tempo. Porque a morte ela vinha lentamente numa incapacidade de respirar. Parece um pouco com a ação desse vírus que a gente tem aí hoje. A pessoa ia perdendo as forças na perna e ela não conseguia acionar o diafragma para poder entrar ar no pulmão. E quando ela forçava, vinha o cansaço e ela ia morrendo aos poucos. Terrível. Tanto é que os soldados, isso foi sendo desenvolvido, e os soldados, para não precisar ficar dias e dias, quando estava entardecendo, o dia da crucificação, quando estava chegando à tarde, eles pediam autorização para o líder daquela cidade, para quebrar a perna dos crucificados. Quebrava com porrete a perna dos crucificados, porque aí eles não tinham mais condições de apoiar. Em poucos minutos eles morriam. Sufocados, não conseguiam respirar. Terrível. E normalmente essas execuções, elas eram públicas por uma questão simbólica. Todas essas execuções que eu falei, ou eram no centro de uma cidade para que toda a população pudesse ver que ali existia uma lei, que ali existia uma autoridade, que ali não podia se brincar, porque senão o destino ia ser a morte por enforcamento, por guilhotina ou por crucificação. E neste dia, quando Jesus também foi crucificado, em Jerusalém não era diferente. Na saída da cidade existia um monte que se elevava, o Monte da Caveira, o Gólgota,
que todo mundo na cidade sabia: ali é o lugar de execução. Se alguém transgredir a autoridade do Império Romano, vai morrer morte de cruz. E ali tem um símbolo. Todo mundo que entrava e saía na cidade sabia: ali é o lugar, é o final daqueles que são transgressores. Naquele dia, quando Jesus foi crucificado, era um dia muito especial para a cidade de Jerusalém. Era um dia de Páscoa, a festa mais importante do judeu, aonde todos iam para Jerusalém. Vinham de muitos lugares do mundo, tanto judeus quanto estrangeiros. A cidade estava cheia. E naquele dia, quando eles chegam para aquela Páscoa, era um momento diferente. E eles começaram a ouvir ali, com certeza, que um homem que se dizia rei dos judeus estava sendo crucificado. A multidão seguiu aquele cortejo até a morte, até o Gólgota. Ali no Gólgota estavam então o povo, estava os soldados romanos para executar a crucificação, estavam com certeza pessoas que conheciam Jesus. Talvez Jesus não fosse conhecido na sua face, porque não tinha o Facebook, não tinha a facilidade de conhecer a face de Jesus, mas muitos ali sabiam que Jesus era um homem que curava, que falava do reino de Deus, que ensinava algo diferente. E tudo isso despertou curiosidade. Ali também estavam as autoridades judaicas, os homens que influenciaram Pilatos, que inflamaram o povo para escolher Jesus e não Barrabás. Estavam ali. E é nesse ambiente que Jesus é crucificado. Mas por que ele não foi crucificado sozinho, já que ele é tão especial e único na história? Por que naquele dia a Bíblia diz que havia um ladrão de um lado e um outro ladrão do outro? Ele não estava sozinho. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, diz os evangelhos. E nesse quadro de execução, de pena de morte, aonde esses três homens estavam ali sendo crucificados, aonde havia essas pessoas ali ao redor, e eles sabiam que provavelmente antes da noite chegar, porque era uma noite especial, porque no sábado o judeu ele guarda o sábado, então ele não pode fazer nada. Aqueles homens sabiam que antes do entardecer, de um jeito ou de outro, eles iriam morrer. E de fato isso aconteceu. Jesus morreu sem a necessidade das suas pernas serem quebradas, porque ele estava muito fragilizado, vocês sabem, apanhou demais, foi chicoteado, mas os ladrões ao redor tiveram suas pernas quebradas. E como que eles faziam um atestado de óbito? Enfiavam a lança no lado para saber se a pessoa estava morta ou não. E ali era a execução final. Nessas horas que eles passaram ali na cruz, irmãos, um diálogo foi tratado. Algumas palavras foram trocadas entre eles. E é sobre essas palavras que eu quero pensar com vocês essa manhã.
Primeiro eu quero dizer, um morreu pecador, levando o peso da culpa. Dos 3 que morreram, um morreu pecador, levou sobre ele o peso e a responsabilidade da sua culpa para a eternidade. Um outro era pecador, mas não levou a culpa sobre si. O outro ladrão era pecador também, mas ele lançou sobre Jesus a sua culpa. É isso que a gente vai estar vendo. E um era inocente, mas ele morreu pelo pecado de todos. Esse é Jesus. Por isso ele está no centro. E disso tudo que nós vamos falar, irmãos, existe um percentual da humanidade, entre nós que estamos aqui, entre você que está aí na sua casa, tem um percentual da humanidade. Um está de um lado de Jesus e o outro está do outro lado de Jesus. É simbólico isso daqui. Tem um símbolo eterno que serve para a minha vida e para a sua vida, para a vida de todos nós. Vamos ler um pouco sobre esse diálogo. Lucas capítulo 23, verso 39 em diante. Lucas 23 e 39. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam, pendurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Os 3 falaram. Os 3 crucificados falaram e ouviram. O primeiro deles era o ladrão que levou a culpa sobre si. As últimas palavras que a gente fala, irmãos, são aquelas que são as mais importantes. Imagina uma situação em que a pessoa está sabendo que tem alguns suspiros de vida, né? Tem alguns momentos de vida que logo a morte vai chegar. Não tem mais por que mentir, enrolar, manter a aparência. O que vem dali é a verdade, é aquilo que tem que ficar, é a pura verdade, expressa a verdade do nosso coração. Pouquinho antes, Jesus expressou a verdade do seu coração. A multidão estava sendo influenciada pelos líderes religiosos, pelos judeus, que dizia: você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Você não falou que se o templo fosse destruído, em 3 dias ele seria restaurado? E agora? Você está aí crucificado. Sai dessa cruz. E como o povo é conduzido pelas vozes dos líderes, todo mundo insultando Jesus.
No Evangelho de Mateus, de Marcos, fala que os dois ladrões também estavam insultando Jesus. Em algum momento, os dois estavam insultando Jesus. Mas aí Jesus fala uma coisa. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nesse último momento, Jesus expressa quem Ele é. A sua verdade. Como é que está o seu coração. Esse era o coração de Jesus. Ele veio para trazer o perdão. O outro ladrão disse: me livra dessa. Eu vou morrer hoje. Me livra dessa. Dá um jeito de me livrar dessa situação. Ele está expressando uma verdade que está dentro dele no último momento de vida. Me livra dessa. E o outro ladrão, o terceiro crucificado, ele fala mais ou menos assim: me concede vida eterna. Ele enxergava de outro jeito. Ele passou a enxergar de outro jeito em algum momento ali. Fala, me ajuda a ter vida eterna, porque nessa eu já estou condenado. Vamos pensar um pouquinho agora no primeiro ladrão, o que morreu com o peso da culpa. Ele diz: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Primeira coisa que eu vejo aqui, ele foi influenciado pelos outros. Ele simplesmente falou aquilo que os líderes religiosos estavam falando, aquilo que a multidão estava falando. Ele replicou, ele pegou ali aquele ensinamento e replica isso. Você não é o Cristo? Salve-se a ti mesmo e a nós também. Aquilo que ele fala não é original, não é dele, mas é influenciado por o meio que ele está ouvindo. Isso, irmãos, isso serve para todos nós. Porque muitos pensam que são originais na sua mente, na sua atitude, na sua fala, nas suas ideias. É ser muito ingênuo achar que tem alguma originalidade nas nossas escolhas, nas nossas falas, nos nossos ensinamentos, naquilo que a gente replica. Não. A gente só replica aquilo que a gente está ouvindo. Em algum momento a gente ouviu, leu, assistiu, acreditou, e aí fala, eu escolho isso. Você escolhe isso porque alguém te influenciou. Em algum momento alguém te influenciou. E aquele homem foi influenciado pela palavra de lideranças religiosas. Isso é tão perigoso. Ele pegou ali um pouquinho do ensinamento, é o Cristo, né? Ele pode me ajudar, e ele continua acusando Jesus. Ele está falando com Jesus. Talvez a gente poderia dizer, ele está orando, está pedindo alguma coisa para Jesus. Mas o pedido dele é influenciado pelo que ele está ouvindo da multidão. Então, quem a gente está ouvindo é que vai determinar as nossas escolhas, as nossas falas, os nossos posicionamentos, as verdades que a gente está liberando. Outra coisa, sua visão de vida era só para o aqui e o agora. Aquele homem, ele enxergava que a morte ia acabar com tudo.
que a partir da morte não existiria mais nada. Ele não estava olhando para Jesus e pedindo algo para amanhã, para a posteridade, para a eternidade. Ele estava querendo resposta para a vida na carne, para a vida no sangue, para não morrer na cruz. Ele só enxergava a vida até ali. Morreu, acabou. É isso que esse símbolo está nos mostrando. Um pensamento que é muito comum hoje. Toda a humanidade. Um pensamento influenciado por outras pessoas e um pensamento de que morreu, acabou. E quantas pessoas lidam assim com Jesus e chegam até Jesus e em momentos críticos da vida dizendo: resolve o meu problema aqui. É aqui, é agora. Não quero saber de eternidade, de vida eterna, de salvação eterna. Eu quero resolver o meu problema aqui agora. É isso que eu quero, Jesus. Uma visão de que a vida termina na morte. Quanto perigo há nisso e quanto desespero há nisso. A gente vê nesse momento de doença. E aqueles que não creem na ressurreição são as pessoas que dão a maior pena do mundo. Porque então a vida é até o último dia que você for respirar. É isso que aquele ladrão via. Se Jesus existe, que me ajude nessa vida, porque eu não estou nem aí, eu não sei como vai ser a próxima vida. E dependendo da ênfase, do meio, do ensinamento, vai formatando um jeito de pensar apenas no aqui e no agora. Uma outra coisa que eu quero compartilhar é, eu vejo aqui, irmãos, eu não sei, ele não era brasileiro, mas ele tem um jeitinho brasileiro. Ele quer manipular Jesus. Ele faz uma manipulação. Se você é o Cristo, ele joga com Jesus. Se você é o Cristo, se livra, mas me leva junto. Sai dessa cruz, mas me leva junto. Quantas pessoas hoje, tem um percentual que faz isso? Está influenciado pelo mundo, quer que Jesus resolva a sua causa aqui na terra, e faz charminho para Jesus, e se joga no chão e bate o pezinho, fica bravinho, quer manipular Jesus, como se Jesus fosse abrir mão daquilo pelo qual ele veio, por causa do charminho de alguém, da manipulação de alguém. Se Jesus não tivesse pago o preço na cruz do Calvário, o que seria de nós aqui hoje? Se Jesus desistisse do projeto de Deus pelo qual ele veio, onde nós estaríamos? E tem gente querendo manipular Jesus e trazer Jesus para como se fosse possível desviar Jesus do seu propósito para satisfazer a minha manipulação. Uma falta de entendimento de que não era a cruz que estava prendendo Jesus, não eram os pregos da cruz, não era a pressão dos judeus, não era o medo ali dos soldados que estavam ao redor, que estava segurando Jesus naquela cruz. Era porque ele tinha que consumar aquilo que ele veio fazer. Era o amor de Jesus que estava segurando naquela condição.
Aquele homem queria, como se fosse possível, desviar os desígnios de Deus para satisfazer o seu próprio desejo. Esse percentual da população mundial, esse percentual das pessoas que estão só ouvindo voz lá de fora, que estão querendo só que Jesus resolva o seu problema do aqui e do agora, que são tão orgulhosos que são capazes de querer ser o personagem principal e Jesus o coadjuvante da sua história. Esse pessoal, ele tem o silêncio de Jesus. Jesus não falou com aquele homem, não respondeu aquele homem. Jesus ficou em silêncio. Talvez no seu interior, Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está falando, não sabe o que ele está fazendo. Eu não posso sair daqui e resolver o problema dele aqui agora, porque eu estou resolvendo um problema muito maior. Ele não entende essas coisas, ele não sabe o que ele está fazendo. Jesus ficou em silêncio. Quantas pessoas hoje estão frequentando igrejas e pensam assim, Jesus está em silêncio comigo? Será que o problema é Jesus? Será que Jesus se agrada em estar em silêncio? Se ele se revela como aquele que bate, está à porta e bate, ele deseja ter comunhão com a sua igreja. Por que a igreja diz, Jesus está em silêncio? Talvez porque esse percentual não está entendendo o papel de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o outro ladrão, que era ladrão também. Tem gente que fala que era o bom ladrão. Não sei se ele ganhou a fama de bom ladrão, tipo Robin Hood, né? Mas era ladrão. É tão complicada a situação, irmãos, quando a gente assiste alguns enredos, a gente torce para o ladrão. Isso é desvirtuar, né, a mentalidade humana. Ele era ladrão. Assim como o outro, ele era ladrão. E o que ele falou para Jesus? Na verdade, ele responde para o outro, né? Ele estava já evangelizando o outro. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, o ladrão que morreu sem culpa, ele toma um caminho diferente. Eu digo, ele foi influenciado por Jesus. Enquanto o outro foi influenciado pelo meio, pela voz dos religiosos, esse daqui foi influenciado por Jesus. Porque em algum momento ele começava a também insultar. Mas ele olha, ele está do lado de Jesus. Aquela pressão. Os soldados insultando, os religiosos insultando, o povo vindo no embalo e insultando, o outro crucificado insultando. Aí Jesus, ele mesmo estava insultando. Aí Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse homem, ele foi influenciado por Jesus. Ele olha para Jesus e fala, esse Jesus aí é um homem diferente, não é possível. Não é possível, diante de uma situação dessa, ele tem um coração perdoador. Eu creio que tem verdade nesse homem. Esse é um homem diferente. Não é igual a mim. Qual que é o nosso ato de comparação, irmãos? É Jesus. Porque quando a gente compara a nossa vida com a outra vida, a gente vai falhar. A gente vai encontrar erros e falhas. Talvez se ele olhasse para o outro ladrão, ele ia falar assim, não, eu sou o bom ladrão, porque o outro é pior que eu. E a gente vê muita gente fazendo isso. Estou numa vida ruim,
faço coisa errada, mas tem uns bandidos presos lá na cadeia que são pior que eu, tem uns traficantes que são pior que eu. Se compara com o outro. Fala assim, não, eu estou até bem na foto, porque eu estou enganando aqui, mas ninguém descobriu ainda. Eu tenho minhas falhas, mas eu sou até bonzinho. Santifique-se, no padrão do mundo. No padrão do mundo a gente vai falhar. Nosso padrão é Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê um homem sem pecado, um homem santo, um homem que é a expressão do amor. E aí eu entendo, eu sou pecador. Isso é errar o alvo. Enquanto você estiver se comparando com outro, você não vai entender o que é o pecado. Quando você olha para Jesus, Ele é o alvo. E fala assim, que coração, que homem, que amor, que santidade. Eu sou pecador. Quando ele viu isso, a primeira coisa que aconteceu, ele foi influenciado pelas palavras de Jesus. E veio temor no coração. Você não teme a Deus? E o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. A existência de um Deus. O conhecimento de um Deus. A realidade de um Deus. Que olha por mim. Que é dono da eternidade. Que prescruta o meu interior. Que conhece quem eu sou, mesmo sem uma palavra sair da minha boca. Que tem contado todos os dias da minha vida. Quando começa a entender que há um Deus e esse temor começa a fazer um sentido, isso muda. Começa a mudar quem eu sou. O temor de Deus é o princípio de sabedoria. Aquele homem, então, começou a enxergar o crucificado do meio como o próprio Deus. Quando vem o temor, a consequência, eu começo a enxergar o meu erro. Quando eu enxergo a santidade de Jesus, quando vem o temor sobre aquela presença santa, eu começo a enxergar o meu erro. Aí ele diz, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. A gente é culpado. A gente merece. A punição é justa. Somos ladrões, transgressores. Isso aqui está certo. A gente transgrediu a lei. Pelo menos a lei daquela sociedade. Quando vem o temor, vem o reconhecimento dos atos falhos, dos erros, dos pecados. Preciso entender isso. Que não seria injusto Deus nos mandar para o inferno. Não seria injusto Deus nos fazer passar pela morte de cruz e nos mandar para o inferno. Ele simplesmente estaria exercendo justiça, porque nós de fato somos pecadores. Mas Ele não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Então não há ato de justiça em mim. Os méritos são todos do meu Senhor. Temer a Deus, ser influenciado por Jesus, temer a Deus, e reconhecer que somos pecadores. Esse é o processo do arrependimento. Está simbolizado, tem um percentual da humanidade que vai entendendo isso. Reconheceu essa inocência de Jesus e o seu ato de amor, a sua misericórdia. E aí ele fala para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A visão desse homem era uma visão diferente. Ele enxergava após a morte. Ele enxergava um reino dos céus, um reino de Jesus, um reino de Deus. Ele entendia que a história não ia acabar naquele dia da cruz. A morte viria. A história iria mudar. Uma nova história iria surgir. Uma história
pós-morte. E ele acreditava que em Jesus havia uma solução, uma eternidade, um reino, um rei. Ele enxergava adiante. Há um percentual da humanidade assim, enquanto uns acham, morreu, acabou. Há um percentual como esse outro ladrão que enxerga, que continua. Continua. E eu creio que continua. Continua com aqueles que vão morrer no seu orgulho, no seu pecado, e ter que se responsabilizar eternamente por isso. E continua para aqueles que, entendendo que são pecadores, entregam a sua vida a Jesus. Entregam o peso do seu pecado a Jesus. Ele abriu o seu coração, sabia que a morte física era inevitável, mas ele tinha uma esperança numa vida eterna. Para esse homem, Jesus respondeu. Para esse homem, Jesus tinha o que falar. Para esse homem, Jesus não ficou em silêncio. Isso é maravilhoso. Porque Jesus viu o coração dele, verdadeiro, escancarado, aberto, dizendo: eu mereço a cruz, eu mereço essa morte, mas Jesus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. E a graça salvadora de Jesus Cristo alcança aquele homem, e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, e aqui a gente vê que não há um justo sequer, não há um bonzinho sequer, não há um santinho sequer, não existe isso. Nós somos totalmente dependentes da graça salvadora de Jesus Cristo. Aquele ladrão não teve tempo para ser o bom ladrão, ele não teve tempo para resolver os problemas que ele gerou. Não deu. Ele não teve problema para consertar as encrencas que ele se meteu. Ele não teve tempo para cumprir e pagar o preço dos delitos que ele cometeu. Ele continuou sendo um ladrão, réu do juízo da morte. Ele não teve tempo de resolver esse problema. Ele não teve tempo de fazer boas obras. Não teve tempo de fazer caridade. Não teve tempo de tentar manipular Jesus e a Deus, você querer ser amigo de Deus, querendo fazer coisas boas para poder ser mais aceitável diante de Deus. Não teve nada disso. E tem muita gente que pensa que o relacionamento com Deus é assim. Vou fazer coisas boas, Deus vai se agradar de mim e vai me dar vida eterna. Vou fazer coisa boa, boas obras, caridade, bondade, tudo isso é justiça própria. Não resolve o problema do pecado. A pessoa pode se esforçar ao máximo, quando ele olhar para a santidade de Jesus, ele vai entender que é pecador. Isso é muito importante a gente falar. Isso não, eu não faço as coisas corretas para ganhar o favor de Deus, porque Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário. É diferente, porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário e criou boas obras para que eu possa andar nela. Eu vou andar nessas boas obras, simplesmente vou andar. Aquele homem morreu naquele dia. Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O mérito da salvação é de Jesus. Ele tirou o peso do seu pecado e lançou sobre a cruz de Cristo. Em Cristo
foi lançado todo o peso, não só do pecado daquele homem, mas do meu pecado e do seu pecado. Esse diálogo cruel e verdadeiro revela a posição de todos nós, de toda a humanidade. Jesus é o centro. Tudo converge a Ele. Ele recebe todo o peso da culpa, sendo inocente, e morre derramando o seu sangue ali, consuma a obra de Deus, resolvendo na cruz do Calvário definitivamente a condenação eterna do pecado. De um lado, existem aqueles que pensam ser originais e inventam um outro entendimento sobre isso. Aqueles que insistem em dizer, morreu, acabou. Aqueles que de uma forma orgulhosa querem que Deus apenas resolva os seus problemas do aqui e do agora. Aqueles que continuam retendo em orgulho a responsabilidade dos seus erros. Para esses, a cruz de Cristo não tem resposta, infelizmente. Eles não passam por ela. Eles preferem morrer na sua própria cruz de condenação. E existem outros que, vendo o quanto Jesus é santo, que não merecia aquela morte, mas a enfrenta por amor. Teme a Deus, reconhece o seu pecado, a sua transgressão, e aos pés de Jesus clama por misericórdia. Esses Jesus responde e diz, você vai estar comigo. Paraíso sem Jesus não é paraíso, não serve para nada. Aí Jesus fala, você vai estar comigo no paraíso, está junto comigo. Para esses Jesus tem essa amizade, essa comunhão, esse abraço, esse carinho. A resposta que fica é, de qual lado você está? De qual lado você está diante dessa realidade? Jesus no centro. Você pode estar de um lado ou do outro. De qual lado você está? Eu quero pensar e orar sobre isso. Feche os teus olhos, você que está aqui, você que está aí na sua casa, na sua intimidade. Feche os teus olhos.